Todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Não importa onde nem como. Queremos ouvir Deus falar conosco. Meu filho, eu estou com você. Não tenha medo. Muitos não sabem como fazer para ouvir a voz de Deus. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 maneiras de ouvir a voz de Deus. Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, Deus não fica sempre em silêncio. Ele ainda fala nos dias de hoje, mas talvez não da maneira que pensamos. Deus é criativo e Ele pode falar conosco de várias maneiras diferentes. E por isso que é tão importante aprender a ouvir a sua voz. Veja as 5 maneiras de Deus falar com você. A primeira maneira é pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e Ele fala conosco por meio dela, pois a Bíblia, sendo inspirada pelo Espírito Santo, ela foi inspirada pelo próprio Deus, para que por meio dela possamos conhecê-lo e obedecermos às suas instruções, para que assim possamos viver uma vida reta e íntegra e que possamos viver para servir ao Senhor Jesus. Segunda maneira, através de outras pessoas. Conversar com pessoas sábias é que realmente servem a Deus. Pode ser uma boa maneira de Deus falar com você, para dar resposta à sua oração. A pessoa não precisa nem mesmo ser conhecida. Deus simplesmente pode usá-la para falar com você. E a terceira maneira, na vida diária. Você precisa estar atento ao seu dia a dia, pois na maioria das vezes Deus fala com você por meio dele, como por meio de um livro, um filme ou um post nas redes sociais, e até mesmo com a atitude de alguém, ou até mesmo com o seu cachorro, que interage com você. Então tudo isso são formas de Deus falar conosco. A quarta maneira é pelos pensamentos. Os pensamentos podem parecer ser só em imagens e reflexão, mas eles são muito mais que isso, pois por muitas das vezes as imagens, pensamentos são resposta de Deus, ou até mesmo uma direção. É claro que existem pensamentos que são apenas ideias de sua cabeça, mas quando é de Deus que está falando, você sente paz e não para de pensar naquela mesma coisa por muito tempo. A quinta maneira, por sonhos e revelação. Deus ainda continua falando por meio de sonhos e revelações. Então, se você teve um sonho ou chegar a ter ou revelação, não ignore, pois isso pode ser uma maneira que Deus está falando com você. E assim como nos tempos bíblicos, Deus continua falando por meio de sonhos e revelação. Mas nem todos os sonhos são revelação, são falado conosco, pois existem muitos sonhos que vêm da imaginação e até alguns que podem vir do diabo. Por isso, tome cuidado. Para saber se é Deus que está falando com você, a primeira coisa que você deve fazer é estude a Bíblia. É muito importante, pois assim você vai entender se é Deus que está falando com você ou não, pois Deus nunca vai te dizer algo que não esteja de acordo com a sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo
3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vemos, irmãos, que a primeira coisa que você deve fazer é estudar a palavra de Deus. Assim você vai saber se é Ele que está falando com você ou não. E a segunda coisa é ore. Você precisa buscar a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais intimidade com Ele você terá e aprenderá a reconhecer melhor a sua voz quando Ele falar com você. E a terceira coisa é fale com o seu líder ou pastor. Se você tiver dúvidas, converse com uma pessoa sábia que conhece a palavra de Deus. Essa pessoa pode te ajudar a ter certeza se a mensagem vem de Deus. E a quarta coisa, peça confirmação. Se você se sentir com dúvida, não é errado pedir confirmação a Deus. Muitas pessoas na Bíblia pediram confirmação. Porém, não exagere, nem deixe de obedecer quando Deus confirmar o que você deve fazer. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz assim, como se diz, hoje se ouvirão a sua voz, não endureça como foi na rebelião. Então aqui, irmãos, nós vemos que se você ouvir uma voz hoje, você ouvir a voz de Deus, você não deve endurecer seu coração. Então nós entendemos, irmãos, aqui 5 formas de você ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós sabemos que para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar sempre em espírito de oração. Porque, irmãos, Deus ele pode falar conosco da forma que nós estamos. Nós podemos estar de qualquer forma. Deus ele pode falar conosco. Mas, irmãos, nós vemos que a maioria das vezes que Deus falou com os homens da Bíblia é quando eles estavam buscando a Ele. E nós entendemos que nós devemos estar assim. Nós vemos aqui 5 maneiras de você ouvir a voz de Deus. E nós vemos também maneiras para você saber se é Deus que está falando com você. Ou seja, a primeira coisa que você deve saber, para você saber se é Deus que está falando com você, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa falar com seu líder, com seu pastor. Você precisa pedir confirmação. Você precisa saber essas 3 coisas. Você precisa praticar. Então nós entendemos que para ouvir a voz de Deus não é algo simples. Não é algo assim que, irmãos, a gente consiga perceber facilmente. Porque muitas vezes a gente não compreende a voz de Deus. A gente não consegue entender. Porque Deus fala com a gente, mas a gente acha que é outra voz. Porque a gente, irmãos, no mundo, a gente ouve tantas vozes. As vozes das pessoas, a voz dos animais gritando, animais que falam também. Pessoas, na verdade. Porque os animais não falam, mas eles gritam. E nós sabemos que eles também são como o ser humano. Eles têm sentimentos. Então, irmãos, nós entendemos que nós, para ouvir a voz de Deus, não é algo simplesmente fácil. Porque mesmo que você ouça a voz de Deus, muitas vezes você não tem certeza se é Ele que está falando com você. Então você precisa saber essas 4 coisas para você ter a certeza se é Deus que está falando com você ou não. Porque nós, irmãos, apesar de nós termos a sensibilidade, nós temos pessoas de Deus, nós temos pessoas que realmente servem a Deus, nós nunca sempre vamos ter a certeza se é Deus que está falando conosco. Pois nós sabemos que, irmãos, mesmo que um anjo apareça diante de nós, nós sabemos que não é só os anjos de Deus que trabalham. O diabo também trabalha. Ele também faz as coisas para enganar a gente. Então,
nós devemos ter muito cuidado com as coisas, porque por mais que você ouça uma voz, você pode até pensar às vezes que aquela voz é a voz de Deus, mas você deve estar enganado muitas vezes. Às vezes pode ser a sua mente, às vezes pode ser os seus pensamentos, pode ser vozes na sua cabeça. Mas não quer dizer, irmãos, que Deus não falha. Ele não fala. Mas a verdade é que existem muitas vozes ao nosso redor. E nós devemos estarmos atentos para ouvir a voz de Deus. Porque, irmãos, a voz que nós mais necessitamos ouvir é a voz de Deus. Principalmente nos momentos difíceis, que é quando a gente mais busca ouvir a voz dele. E, irmãos, muitas vezes nem sempre isso acontece. E às vezes a gente se frustra, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente acha que Deus não ama a gente por causa disso, porque Ele não fala conosco. E a gente entende isso, porque todo ser humano passa por isso. Todos nós passamos por essas coisas. Jesus disse que todas as pessoas estão sujeitas a passar por lutas, porque Ele disse que nesse mundo nós teremos aflições. A Bíblia não diz que nós, irmãos, somos seres humanos perfeitos. A Bíblia diz que nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós temos limitações, nós temos falhas, nós também temos fraquezas. Mas, irmãos, nós devemos deixar tudo isso de lado, essas coisas, essas vozes, as nossas fraquezas, para ouvir a voz de Deus somente. Porque, irmãos, nós devemos nos desfocar de todas as outras vozes que a gente ouve todos os dias, que a gente está acostumado a ouvir, e focar somente na voz de Deus. Porque quando Deus vai falar com você, com certeza Ele não vai te falar qualquer coisa. Ele vai te falar algo importante, algo que você precisa ouvir, e isso vai depender, isso vai ser levado para toda a sua vida. Vai ser algo que você talvez possa depender disso. Você vai ficar dependente de Deus todo o tempo, porque você está ali segurado em Deus. Você entende que você está ali no lugar que você está no lugar que você está, porque Deus está com você, porque Deus te escolheu, mas não é porque você quer estar. Às vezes é porque Deus te deu uma revelação, às vezes porque Deus falou com você que você ia ser aquilo. Então, a gente entende, irmãos, que a gente não é uma coisa porque a gente quer ser aquilo, mas porque um dia Deus falou com a gente. Um dia talvez Deus deve ter aparecido para a gente e falado: olha, você vai ser isso, porque eu te escolhi. Nós vemos que os homens da Bíblia foram assim, irmãos. Na vida deles foram desse jeito. Deus falou com Moisés e ele falou: Moisés, você vai libertar o meu povo da escravidão. E ele não se achou digno, irmãos, quando Deus falou com ele, quando ele ouviu a voz de Deus na sarça ardente. Mas Deus falou: mas eu te escolhi, vai ser você que vai libertar meu povo, porque eu escolhi você. E ninguém vai mudar isso, nem você mesmo vai poder mudar, porque eu te escolhi e eu falo com você. Sou Deus que vai te capacitar para libertar o meu povo. Então, irmãos, nós vemos que Deus fala sim, mas você deve estar disposto a ouvir a sua voz e atender. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquilo que Ele tem a dizer, aquilo que Ele tem a falar com você.